Redime FM, trazendo mais uma palavra messiânica para você. A importância de Yohanan Hamatebil, Yohanan o Batizador. A maioria dos seguidores de cristianismo venera o tal do Martinho Lutero, que na verdade foi o pai do antissemitismo. Sim, foi aquele que bateu de frente com a religião dominante por causa de ideias particulares e escreveu 2 livros amaldiçoando o povo judeu. 2 livros. Quando na verdade, se é que algum humano tenha sido digno de tanta honra e consideração pelas obras que fez, ou se alguém deveria ter sido venerado, como se diz, este deveria apenas ser um que deveria ter essa honra toda. Yohanan Hamatebil, mais conhecido como João Batista, Yohanan o Batizador. Não conseguiram entender a obra dele, a importância dele e nem a vida dele. E além de não terem entendido nada, ainda criaram a palavra Batista e transformaram em sobrenome. A religião serve para isso, para inventar coisas. O pessoal inventa nome, inventa sobrenome. Mas falando sério, Yohanan o Batizador teve um papel extremamente fundamental no ministério de Mashiach e na instauração do novo pacto de Deus com os homens. Mateus 11, verso 11, Yeshua declarou e disse: de todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que Yohanan Hamatebil, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quase ninguém compreende o real peso dessa declaração. O ministério do batizador foi uma espécie de transição sacerdotal. Quer dizer, espiritualmente falando, o ministério, a obra realizada por Yohanan, o batizador, é como se fosse o marco entre Levi e Melquisedeque. Yah, o Deus eterno, estabeleceu que sua obra realizada na terra seria fundamentada no sacerdócio instituído por ele. A ação divina aqui no mundo é validada através do sacerdócio. Deus instituiu o sacerdócio, ou seja, homens autorizados a falar e agir em nome dele. Isso é uma coisa espiritual que Deus instituiu. Porém, a ação divina por meio de Yeshua não veio mediante o sacerdócio levítico, nós sabemos disso. E nem poderia. O autor de Hebreus escreveu, dizendo, Hebreus 8, verso 4, se Yeshua estivesse na terra, nem sacerdote ele seria. Primeiro que ele não era da tribo de Levi, e sim de Judá e Yehudá. E porque aqui no mundo já tem aqueles que fazem as oferendas a Deus segundo a Torá, e tem que ser da tribo de Levi. Yeshua não era. Yah constituiu o sacerdócio de Levi para conduzir os israelitas, mas manteve o sacerdócio de Melquisedeque, para conduzir os estrangeiros que se juntariam a ele. E o batizador foi aquele que fez a ligação entre judeus e não-judeus. Através da Tevilá, chamamos de batismo, através da Tevilá ele construiu a ponte que ligaria a salvação dos judeus com a salvação dos gentios. E foi por isso que era necessário ele batizar o próprio Mashiach. Os religiosos não dão a Yohanan a devida importância que ele teve, que ele tem. Mas não é porque não querem dar essa importância, é porque simplesmente não conseguem entender a importância que ele teve. Yeshua disse, entre os nascidos de mulher, ou seja, os humanos comuns, são humanos comuns mesmo, gerados de forma natural, humano como qualquer outro. Entre esses, Yohanan foi o maior. Ele disse isso porque é evidente que Yeshua aqui no mundo não era um humano comum como os outros. E ele sabia que ele não era um ser humano comum. Ele sabia disso. O batizador foi o humano mais importante dentre todos porque, como se diz hoje em dia, ele veio ao mundo para abrir os trabalhos do Salvador, do Messias, do Mashiach. Apesar do mundo ter tido homens como Noé, Moisés, Elias, Eliseu, homens que nós hoje não seríamos nem dignos de conviver com eles. Mas o mais importante de todos é aquele que foi colocado no mundo justamente para anunciar a chegada da redenção e preparar o caminho do Redentor, a chegada do Redentor. Pouco tempo depois da chegada do Redentor, ele foi martirizado, levado de volta para Deus com todo o mérito que teve por sua obra. Ele sim, foi o único humano que, podemos dizer, que teve algum mérito diante de Deus. Porque ele foi gerado para isso, ele existiu para isso, ele existia para chamar os humanos para o caminho da eternidade. Ele foi colocado no mundo para isso. Tanto é que ele foi separado de seus pais e criado no deserto, como se estivesse sendo criado pelo próprio Deus.
sendo preenchido de seu espírito, o Hakodesh, e sendo preparado para realizar essa grande obra que é tão incompreendida até hoje. E aí eu penso num enigma. Por que Yeshua disse que o menor do reino dos céus é maior do que ele? Porque, tecnicamente falando, o menor do reino dos céus poderia muito bem ser qualquer um indivíduo que aceitou o testemunho de Yeshua logo antes de morrer e sem ter nem ao menos vivido para Deus. Como poderia alguém assim ser maior do que Yohanan, o batizador? É porque o menor do reino dos céus já está no reino dos céus, já está no lugar dos salvos. O menor no reino dos céus, ele já está onde todos desejam estar, na eternidade com Deus, de onde nunca mais sairá. Lembrando que reino dos céus é o lado de lá, por assim dizer. É o lugar para onde iremos depois de morrermos salvos. O reino de Deus é a ideologia messiânica aqui nesse mundo. É o ensinamento de Yeshua para se viver aqui, nessa terra. O reino de Deus é isso. E quem vive o reino de Deus, até morrer, a morte física, quando morre, entra no reino dos céus, que será pleno mesmo quando Mashiach vier ao mundo para reinar, literalmente. Yeshua disse que o maior de todos é aquele que serve a todos. O menor no reino do céu, na prática, ele mal viveu para Deus aqui na terra, praticamente foi servido a vida inteira, e encontrou a graça divina um dia, como que, por pura sorte, entre aspas, abraçou a aliança às portas da morte e foi para o terceiro firmamento. Tecnicamente falando, esse é o perfil daquele que é o menor de todos. É aquele que aceitou o testemunho de Yeshua, mal viveu para Deus na terra, nem viveu para Deus direito na terra, ele foi mais servido do que serviu os outros. E morreu e foi salvo. Está lá, tão bem guardado como um tesouro num cofre seguro, aprendendo a servidão correta pelos meios espirituais e esperando a chegada do rei para vir junto com ele. Esse é o maior do reino. Ele chegou lá por causa da misericórdia de Deus, sem ter conquistado méritos específicos, mas está muito melhor do que quem ainda está aqui nesse mundo. Está muito melhor do que nós que estamos aqui. Esse é maior do que o batizador. E talvez o próprio batizador não tenha entendido o tamanho de sua própria importância. Talvez ele mesmo não tenha entendido a importância que teve. Mas, espiritualmente falando, foi ele que fez a transição sacerdotal para possibilitar que Yeshua desse início legalmente a seu trabalho de salvação aqui no mundo. Porque esse tipo de sacerdócio não estava sendo exercido. Como eu já disse anteriormente, a ação divina na terra é sempre por meio de um sacerdócio, que é o serviço instituído por Deus. Deus consagra pessoas autorizadas a agir em nome dele e falar em nome dele. Yeshua não poderia agir mediante o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico não serve para salvar o mundo. O sacerdócio levítico mal salva o judeu, dirá o resto do mundo. E o trabalho de Yohanan foi justamente esse, foi exatamente esse. Transição sacerdotal. Isso significa o quê? Significa que, através do batizador, Deus trouxe de volta a atividade sacerdotal que é conforme Melquisedeque. E como o próprio Deus disse, no Salmo 110, esse tipo de sacerdócio é eterno. Mas ele não estava sendo exercido no mundo. Precisou voltar a ser reativado. Eis aí a grande importância do batizador. Vemos que ele foi criado, separado de todo mundo, e isso foi estratégico para que ele pudesse aparecer cheio do Espírito de Deus, o suficiente para desempenhar missão tão grandiosa como foi a dele. Um verdadeiro representante do sacerdócio que é conforme Melquisedeque. Tanto que quando ele apareceu fazendo algo que nenhum sacerdote levítico fazia, batizando os outros na água do rio. Ninguém fazia isso. O trabalho de Yohanan, batizador, foi muito importante. E por causa disso, eu levanto a minha voz. Momento devocional. Eu levanto a minha voz e digo, Ayah, bendito, eu te agradeço. Aleluia, aleluia. Eu te agradeço pela vida de Yohanan, o batizador. Por esse homem tão especial que eu mesmo nunca serei nem semelhante a ele, em plenitude de vida ou autoridade espiritual. Bendito. Aleluia. Glória a Elohim. Tu fizeste tudo com uma perfeição tão grande que eu preciso dizer, eu te agradeço. Aleluia. Aleluia. Glória a Elohim.
Glória a Deus. Meu Deus, tudo na tua palavra se encaixa, tudo se completa, tudo se enquadra para fazer sentido e dar vida aos teus eleitos. Por isso, aleluia, meu Pai, por ter criado um humano tão especial e importante como Yohanan HaMatebi, o batizador. Por sua graça e com o nome de Yeshua HaMashiach, já transbordando de gratidão pela tua graça e cheio de vontade de partir para te ver de perto e estar contigo, eu digo mais uma vez, eu te agradeço. Oh meu Deus, glória a Elohim, 3 vezes bendito, Deus Rei Pai, meu mestre, meu amigo, meu juiz, eu te agradeço por Yeshua HaMashiach. Amém. Acompanhe nosso material. Você não precisa pagar nada. É tudo hospedado em plataformas gratuitas. Projeto Reina é o legado de Yeshua HaMashiach, o Salvador dos humanos. É a expressão não judaica do caminho do Nazareno. Projeto Reina prega Yeshua sem pregar judaísmo. Acesse nossas páginas na internet. youtube.com/Projeto Reina, facebook.com/Projeto Reina, twitter.com/PJ Reina e projetoreina.tumblr.com. Redimi. Receba de Yeshua agora mesmo aí. Te trata com amor e ajuda a prosseguir. Receba a graça que te ajuda a levantar, mesmo sem ser Obed-Edom ou Josafá. Receba de Yeshua agora mesmo aí. Te trata com amor e ajuda a prosseguir. Receba a graça que te ajuda a levantar, mesmo sem ser Obed-Edom. Josafá virou pra Deus e lhe falou assim: não há força em mim, não há força em mim. Ezequias entregou a carta no altar, nem precisou lutar, nem precisou lutar. O rei Davi deixou a arca com Obed-Edom, e tudo isso porque ao passar na eira de Nacon, a irreverência de alguém não agradou a Deus, e foi Obed-Edom abençoado junto com os seus. E mesmo sendo aquele homem natural dos filisteus, ele recebeu de Deus, ele recebeu de Deus. Receba de Yeshua agora mesmo aí. Te trata com amor e ajuda a prosseguir. Receba a graça que te ajuda a levantar, mesmo sem ser Obed-Edom ou Josafá. Receba de Yeshua agora mesmo aí. Te trata com amor e ajuda a prosseguir. Receba a graça que te ajuda a levantar, mesmo sem ser Obed-Edom ou Josafá. O rei Davi deixou a arca com Obed-Edom, e tudo isso porque ao passar na eira de Nacon, a irreverência de alguém não agradou a Deus, e foi Obed-Edom abençoado junto com os seus. E mesmo sendo aquele homem natural dos filisteus, ele recebeu de Deus, ele recebeu de Deus. Receba de Yeshua agora mesmo aí. Te trata com amor e ajuda a prosseguir. Receba a graça que te ajuda a levantar, mesmo
mesmo sem ser Obed-Edom ou Josafá. Receba de Yeshua agora mesmo aí, me trata com amor e ajuda a prosseguir. Receba a graça que te ajuda a levantar, mesmo sem ser Obed-Edom ou Josafá. Rádio Redime. Rádio Redime. Rádio Redime. Rádio Redime. Hoje eu acordei assim, depois de tanto tempo finalmente eu senti a mão de Deus sobre mim. Hoje eu tô me sentindo bem, e aquela estranha sensação de que eu não sou ninguém já acabou também. Apesar de não parecer, apesar de eu não merecer, de não estar vendo nada acontecer, Ele está sobre mim. Eu sei, pode o mundo me desmerecer, uma catástrofe acontecer, um inimigo novo aparecer, eu vou até o fim. A mão de Adonai está sobre mim. Se minha família me abandonar, a sociedade me rejeitar, ou ser julgado pela Querrilá, a mão de Elohim está sempre sobre mim. Porque te abates, ó minha alma, porque te encontras em tribulação, porque essa angústia que nunca acaba. Espere em Deus, confia nele, pois ainda eu louvarei. Espere em Deus, confia nele, pois